Esse é o nosso segundo webinário, então, da iniciativa, né, BNDES. Deixa eu só... bom, para quem não me conhece, quem não participou do último webinário, eu sou Ana Dalfabro, eu sou coordenadora do CIEB e eu cuido da assessoria técnica do CIEB no âmbito da iniciativa BNDES Educação Conectada. Hoje também vai participar do webinário, né, o Thales, que está aqui com a gente já, a Lidiana, que também está aparecendo aí já no vídeo para vocês, e a Larissa, os três são do CIEB também, e vão estar junto com vocês ao longo do webinário de hoje. Só para a gente retomar, porque a gente tem pessoas novas hoje aqui, então a gente já está subindo o número de participantes a todo momento, acho que vocês conseguem ver, a gente está com 62 participantes agora, mas nem todo mundo, a gente tem algumas pessoas novas, nem todo mundo participou do outro, então eu vou pedir a paciência de quem já participou do anterior, só para eu explicar rapidamente para essas pessoas que chegaram agora o que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez no webinário passado. Então, essa é uma iniciativa da iniciativa BNDES Educação Conectada, para apoiar os territórios, né, que participam, todas as redes que participam da iniciativa BNDES, na implementação de estratégias de aprendizagem remota. Então, a gente está hoje, né, no segundo webinário. Esse webinário, acho que essa série de webinários, né, é importante falar, ela é aberta para os representantes dos grupos de trabalho das redes que participam do BNDES. Então, a gente tem vários deles aqui que eu já estou vendo, mas também foram convidadas, né, então, outras pessoas das secretarias de educação participantes da iniciativa para também assistirem esse webinário. Então, hoje a gente tem aqui, acho que só para quem não conhece a iniciativa do começo, né? A gente tem o pessoal de Paraíba, Tocantins, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Sergipe, tá? Tanto da rede estadual desses territórios, como das redes municipais de Cachoeira do Sul, Santa Maria, Campo Mourão, Guarapuava, Gurupi, Araguaína, Lagarto, Souza, Campina Grande, Ilhéus e Lauro de Freitas. Então, só para dar uma foto aí de todo mundo que está participando hoje. Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos, já falei. Como que funcionam, né, para quem está aqui pela primeira vez, como que funciona esse apoio do CIEB às secretarias para a implementação das estratégias remotas? A gente vai ter 6 webinários, né, já fizemos um semana passada, hoje a gente está no segundo, que vão trazer um passo a passo de como implementar estratégias de aprendizagem remota. E é importante falar aqui que essas estratégias foram desenvolvidas, tanto as estratégias como os guias, o guia que a gente vai apresentar aqui hoje, né? Foram desenvolvidos pelo CIEB depois de fazer 2 pesquisas de escuta de todas as redes municipais e estaduais do Brasil, né? A gente teve na primeira pesquisa mais de 3.000 redes participando, na segunda mais de 4.000 redes. Então, depois de fazer toda essa escuta, o CIEB preparou esse material, que é o que vai embasar a nossa discussão aqui hoje, que traz, então, esse passo a passo de como implementar essas estratégias na rede de vocês. O que eu acho importante trazer para quem não estava no último webinário, né? A ideia é que essas estratégias consigam apoiar o trabalho de vocês agora, durante, né, essa crise que a gente está vivendo, mas a gente conversou um pouquinho no último webinário sobre essa visão da importância também de, na retomada das aulas, vocês terem uma visão de ensino híbrido, né? Então, de aliar, além da aprendizagem presencial, essa aprendizagem, né, o ensino digital com o uso de tecnologias, para conseguir também apoiar o aprendizado dos alunos também na retomada das aulas. Então, muito do que a gente vai discutir agora, ao longo desses webinários, é para apoiar vocês aqui, mas também para vocês já terem essa visão do que pode ser feito para ajudar vocês na retomada às aulas, tá? Então, foi um pouquinho do que a gente discutiu na semana passada. A gente gravou o último webinário, então, para quem não assistiu ainda, a gente pode disponibilizar também, se alguém puder mandar o link do YouTube aqui no chat, para as pessoas verem, alguém do CIEB, digo, para as pessoas que não assistirem, conseguirem também assistir depois. Então, o que a gente fez na semana passada foi basicamente apresentar esse material do CIEB, né, esse guia de implementação de estratégias de aprendizagem remota, que eu já vou abrir, e contar um pouco como vai ser esse suporte, né? Então, além desses 6 webinários, eu já vou detalhar o tema de cada um deles,
A ideia é que a gente tenha reuniões de suporte técnico com a equipe do CIEB, e essas reuniões, a nossa visão em relação a elas, é que vocês consigam ter mais participação, né? Aqui pelo número de participantes, a gente não consegue, infelizmente, abrir o microfone para todo mundo poder falar. Então, a ideia dessas reuniões que a gente vai agendar é que vocês consigam trazer as dúvidas de vocês para a discussão, né? Então, dúvidas tanto em relação aos conteúdos que são apresentados nos webinários, quanto a dúvidas e desafios reais que vocês estão vivendo na implementação dessas estratégias, né? Na oferta agora de conteúdo para os estudantes nesse momento de aulas não presenciais. Só que o que é fundamental aqui? Essas reuniões, elas vão ser construídas em cima das dúvidas reais de vocês, tá? Então, no final do webinário, a gente vai compartilhar um link de um formulário de dúvidas para vocês preencherem. E é muito importante que vocês coloquem essas dúvidas, esses desafios que vocês estão vivendo, para que daí a gente consiga marcar essas reuniões. Então, no final eu vou passar esse link, peço que vocês respondam, então, para a gente conseguir organizar essas reuniões mais abertas, em que a gente vai conseguir conversar mesmo com vocês e não só apresentar conteúdo, como a gente está fazendo agora nos webinários. Então, seguindo, essa é a visão dos 6 webinários, né, que a gente vai ter. Então, primeiro, na semana passada, a gente discutiu um pouquinho o cenário que a gente está vivendo, né, o que está acontecendo, como que já está, quais são as discussões já que que as redes, vocês próprias redes estão tendo, né, e de alguma forma geral está sendo discutido no âmbito da educação, no que se refere à retomada das aulas. A gente conversou também, como eu estava falando, sobre essas pesquisas do CIEB, o material que foi desenvolvido pelo CIEB para esse momento, né? Então, a gente falou sobre as estratégias de aprendizagem remota, sobre a ferramenta de seleção de estratégias que o CIEB desenvolveu. Então, a gente mostrou um pouquinho essa ferramenta também na semana passada. E apresentou o guia de implementação de aprendizagem, de estratégias de aprendizagem remota, cujo caminho, né, cujas etapas estão aqui apresentadas na tela. Então, na semana passada, a gente falou, né, das etapas 1, 2 e 3, apresentou o caminho de implementação, que são essas etapas de 4 a 9, né, principalmente. Então, que envolvem o tema de hoje, do segundo webinário, que é por onde começar, que o Thales vai explicar um pouquinho mais para vocês do que a gente vai falar hoje. E nas próximas semanas, né, então no terceiro, quarto, quinto webinário, a gente vai se aprofundar nas outras etapas. Então, a gente vai falar sobre apoio aos professores, sobre o que ensinar, sobre como envolver as famílias, sobre como saber se os estudantes estão aprendendo e como vocês podem saber se a estratégia como um todo que vocês estão desenvolvendo está funcionando de fato e como fazer isso de forma a apoiar cada vez mais as escolas da rede de vocês. E no último webinário, que é o sexto, a gente vai falar sobre essa visão de ensino híbrido na retomada das aulas presenciais. Então, esse é o que está combinado para frente, a gente já entra daqui a pouco no segundo webinário. E só para as pessoas ansiosas já verem o calendário dos próximos, né? Então, esse é o calendário dos próximos, a gente vai compartilhar com vocês também por e-mail no final, assim que a gente terminar o webinar, então não se preocupem em anotar tudo isso agora, a gente vai encaminhar, mas só para vocês saberem que semana que vem a gente se encontra terça-feira também, dia 7, só que no período da tarde, às 14 horas, tá bom? Então, acho que de notas introdutórias é isso. Vou passar agora, então, a palavra para o Thales, que vai contar um pouquinho para vocês, então, o que a gente vai discutir hoje. Pode, Thales, a hora que você puder. Oi, acho que você está no mudo ainda, não estou te ouvindo. O Thales não está conseguindo falar, gente, problemas técnicos. Deixa eu só ver o que está acontecendo, se eu que tenho que desbloquear o som dele. Me ouvem agora? Agora sim, desculpa, gente. Agora vai funcionar, tá? Você pode falar. Bom dia a todos. Eu sou o Thales Gomes, eu sou um alagoano retirante aqui em São Paulo. Eu integro a equipe do CIEB junto com a Ana,
a Larissa e a Lidiane, que estão aqui nesse momento, e também tem outras pessoas que vocês estão vendo, mas que estão ajudando a realizar esse webinário, Jéssica, Raquel, Jean. Como a Ana já comentou, a ideia deste webinário é a gente tratar de uma etapa específica desse guia de implementação que vocês estão vendo na tela, que é a etapa do por onde começar, né? A Ana já fez um apanhado um pouco do que é que a gente entende desse guia, né? A ideia do guia é que ele seja um apoio para que as secretarias de educação em todo o país, estaduais ou municipais, possam implementar essas estratégias de aprendizagem remota, entendendo que nesse contexto, estamos num contexto de pandemia, num contexto de emergência de saúde pública, muitas aulas elas foram interrompidas, as aulas estão num estágio de aulas não presenciais e a gente entende que existem estratégias de aprendizagem remota que podem ajudar a garantir o vínculo das escolas com os alunos e a oferta de conteúdo educacional, mas a gente também entende que isso é uma realidade que vai se perdurar para além desse momento de emergência pública, e porque no retorno às aulas presenciais também vão ser necessários essa adoção de uma educação que compartilhe momentos presenciais e não presenciais, com ou sem o uso de tecnologia. Por isso que esse guia de implementação aqui, a gente vai se aprofundar um pouco mais dele, ele trata de estratégias mediadas ou não por tecnologia, estratégias online, ou estratégias de distribuição, inclusive, de material impresso. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do por onde começar, a gente vai tentar mostrar para vocês que sim, é possível, nós temos total compreensão das dificuldades que as secretarias possuem, seja de infraestrutura, seja de equipe, seja de tempo, seja nesse momento agora até de acesso físico a essas secretarias, mas nós entendemos, e até por grandes exemplos que acontecem em todo o Brasil, que sim é possível a oferta e a implementação dessas estratégias de aprendizagem remota, e hoje a gente vai iniciar um pouco a discussão do por onde começar, né? O que é que precisa ser feito no primeiro momento para tirar essa estratégia do papel, planejá-la, envolver os atores necessários, construir as etapas para que isso aconteça e, a partir daí, colocá-las no mundo, distribuída, disponibilizada para todos os alunos da rede. Então, essa é a nossa dinâmica de hoje. E antes de eu passar a palavra para a Larissa e para a Lidiane, eu queria só esclarecer, eu imagino que todos vocês já devem ter tido acesso a uma enquete que nós apresentamos para todos, é uma enquete que vocês podem responder agora, podem responder durante no nosso webinário, e ela tem uma pergunta norteadora que é: qual é a maior dificuldade da sua rede para implementar as estratégias de aprendizagem remota? Então, a nossa ideia, a gente até elencou aqui algumas das principais dificuldades que nós já temos um feedback das secretarias, e a nossa ideia no guia e no webinário é tentar responder, tentar apresentar quais são as alternativas e soluções para essas dificuldades, e ao final do nosso webinário, nós vamos querer reservar de 10 a 15 minutos justamente para responder a perguntas específicas que vocês possam ter sobre essas dificuldades. Então, é importante que vocês respondam, até para a gente ter um retorno de qual é a principal dificuldade que vocês possuem, o que vocês identificam nesse momento, para a gente poder aprofundar um pouco mais esse tema durante a apresentação e ao final dela na conversa com vocês. Então, só para explicar. Só um aviso que eu esqueci de dar no começo, mas que acho que é bem importante. Se vocês tiverem, então, dúvidas, o que a gente gostaria de pedir para vocês é para vocês não mandarem no chat e mandarem num ícone que aparece aí embaixo para vocês, que é o QIA, que é específico para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas para a gente responder nessa última parte, né, do webinário no fim, é nesse QIA que a gente gostaria que vocês mandassem para ficar mais fácil para a gente achar as perguntas, né, não ter que ficar caçando no meio do chat. Então, qualquer pergunta que vocês tenham ao longo, podem ir mandando lá e a gente vai responder todas que forem possíveis no tempo que a gente tem no final, e as que não forem a gente leva para essas outras reuniões que a gente vai ter depois.
Obrigada, Thales, pode continuar. Perfeito. Então, nessa navegação do guia, se vocês forem fazendo a navegação, ao fim dele, temos aqui uma pergunta do vamos começar, né? Quando nós clicamos nesse vamos começar, nós vamos exatamente para essa etapa que a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é quais são as necessidades que precisam ser levadas em considerações para tirar essas estratégias da ideia, do papel e implementá-las. Eu vou passar agora a palavra para a Larissa e para a Lidiana, para elas explicarem um pouco como foi que nós trabalhamos o agrupamento das estratégias de aprendizagem remota, porque nós entendemos que, apesar de existirem, termos mapeado 7 possíveis estratégias, para a implementação, algumas delas têm um perfil muito similar, então nós agrupamos para ajudar, inclusive, na compreensão e no entendimento sobre a melhor forma de implementá-las. Então, vou passar agora a palavra para a Larissa e para a Lídia, para elas explicarem melhor como é que a gente fez essa metodologia de agrupamento. Eu acho, Ana, se você puder também tirar a Lidiana e a Larissa do mudo, a gente não estava ótimo, acho que agora ela conseguiu. A palavra está com você, Lídia. Acho que ainda não. Deixa eu ver se a gente consegue resolver aqui rapidamente. Pronto. Consegue me ouvir? Ótimo. Conseguimos. Então, como o Thales já introduziu, eu sou a Lidiana. Alguns das equipes do BNDES já me conhecem, né, um tempo atrás. E a gente já trabalhou no webinar passado. São 7 estratégias, certo? Essas 7 estratégias que vão desde o uso da internet, por exemplo, outras que não necessitam de internet para poder ser implementada na rede de ensino, que são estratégias de rádio, estratégia de uso de televisão, transmissão de conteúdo via televisão, material impresso, uso de plataforma de ensino online, uso de ferramenta online para envio de conteúdos digitais, videoaulas gravadas e disponibilizadas em redes sociais, ou aulas ao vivo, transmitidas também por redes sociais. Então, ao todo são 7 estratégias. E essas 7 estratégias, para serem implementadas nas redes de ensino, a gente percebeu que elas têm modelos similares, que elas poderiam ser agrupadas e a gente poderia dar dicas, orientações que apoiariam as redes, apoiariam vocês a implementarem essas estratégias. Então, a gente acabou criando 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? Televisão e rádio, a gente fez um grupo chamado Conteúdos em Rádio e TV. Primeiro grupo. Segundo grupo, videoaulas em redes sociais, que a gente conseguiu agrupar aulas ao vivo, online, transmitidas por redes sociais e videoaulas gravadas e disponibilizadas em redes sociais. Segundo grupo. Terceiro grupo, conteúdos em ferramentas online, que a gente agrupou plataformas de ensino online e envios de conteúdos digitais em ferramentas online. E o terceiro grupo, que é os materiais impressos, né? Que é o envio de material impresso com conteúdos educacionais. Se, porventura, a rede tem alguma dúvida de qual dessas estratégias qual dessas estratégias é melhor ou mais adequada para a sua rede, a gente tem a ferramenta de seleção que a gente já abordou, já apresentou no webinário anterior. A Dalfabro já tinha solicitado para colocar o link no chat, acho que as meninas já colocaram o link. Então, mas só lembrando, aprendizagem-remota.cieb.net.br. Então, assiste lá o webinário anterior, ou então vai lá na nossa página que você consegue entender melhor como que você seleciona também a estratégia que é mais adequada para a sua rede de ensino. Mas aí, desce um pouquinho, por favor, na nossa página. Enfim, tem as 7 estratégias, tem os agrupamentos. É super importante entender esses agrupamentos, porque todo o guia foi desenhado nesses 4 agrupamentos para poder fazer a implementação. Ok, entendi por onde que eu começo essa implementação. Então, a gente fez esses 4 outros pontos que são
super relevantes para a gente entender o por onde começar no guia de implementação, que é governança, equipe pedagógica, infraestrutura e tecnologias necessárias e disponibilização de conteúdos. Então, vou chamar de novo aqui o Thales para a gente poder começar com governança. Bem, como a Lid colocou aqui, a ideia, nesse momento, por onde começar, é que vocês possam ter quando a gente dividiu em governança, equipe pedagógica, infraestrutura e disponibilização de conteúdos, a gente entende que são os grandes marcos de planejamento que precisam ser levados em consideração quando isso for colocado em prática. Então, a equipe de governança, que é aquela que eu vou tratar um pouco aqui, ela é essa equipe que vai ter a responsabilidade por colocar em prática essas outras etapas daqui. Então, é a equipe de governança que vai ser organizada para garantir uma gestão e uma liderança frente à equipe pedagógica, frente a uma equipe de infraestrutura e tecnologia e frente a uma equipe de disponibilização de conteúdos. Então, o que é que nós estamos colocando aqui no guia? O primeiro passo para a implementação é a constituição de uma equipe de governança, que pode ser formada por meio de um grupo de trabalho, e aí o formato de formalização desse grupo de trabalho pode ser o que for mais adequado, via portaria, uma ação específica de cada secretaria, mas a ideia é que esse grupo de trabalho ele seja formado por representantes da equipe pedagógica, da equipe de TI e da equipe de comunicação, no mínimo, por representantes de cada uma dessas equipes. Quem já está no JET, do BNDES, quem já tem essa atuação mais clara da Iniciativa Educação Conectada, sabe muito bem como é importante que os grupos de trabalho tenham representantes de distintas áreas. Porque como a gente está tratando de uma oferta de conteúdo, em alguns momentos mediada por tecnologia, eu vou precisar muito de um conhecimento da área de TI. Como eu vou precisar também, em algumas dessas, de uma disponibilização de conteúdo, às vezes, que não é o comum, eu vou precisar também da equipe de comunicação, seja para produzir material audiovisual, seja para ajudar na diagramação. Então, é importante que essa equipe de governança seja constituída, que seja mapeado quem são as pessoas que têm um perfil mais proativo, ou que têm um perfil, não precisa necessariamente ser um expert nessas áreas, mas que tenha uma predisposição para atuar nelas, formar essa equipe de governança. A partir dessa equipe, essa equipe de governança fará uma elaboração, né, junto com o secretário, com a equipe da secretaria, de como vai ser a estratégia, quais são as estratégias adotadas, né, quais serão as estratégias adotadas. Um passo seguinte, após a construção dessa equipe de governança e a definição de quais são as estratégias adotadas, é apresentar essa estratégia para deliberação e aprovação dos conselhos de educação de cada localidade. Vocês devem ter conhecimento que existe um parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que aponta a possibilidade de utilização de estratégias de aprendizagem remota ou atividades pedagógicas não presenciais, que é a terminologia que está presente no parecer do Conselho, mas esse parecer do Conselho ele não é vinculativo, ele não tem abrangência nacional, então é importante que vocês analisem a possibilidade, a perspectiva de deliberação e aprovação dessas estratégias, se ainda não foram aprovadas pelo Conselho, que eles passem também para o Conselho, porque é importante a maior publicidade possível, e aí vem esse outro ponto, né, de uma publicação, de uma portaria de resolução com os objetivos e os conteúdos dessa estratégia. Eu sei que, por exemplo, alguns secretarias estaduais dessa rede já fizeram essa publicação. Eu tive contato recentemente com o que foi publicado pela Secretaria da Paraíba, que é o Regime Especial de Ensino. Então, essa portaria, essas publicações são importantes para não só garantir a transparência, mas para já ser uma forma de divulgação de calendário, de conteúdos, de engajamento desse ecossistema, porque vocês vão ter muito claro, não só nesse webinário, mas nos próximos webinários, que é muito importante o engajamento de todo o ecossistema, não só
a equipe da secretaria, mas a equipe da gestão das escolas, os professores, os alunos, os familiares também, porque nesse momento de aprendizagem não presencial, a gente precisa de um engajamento muito forte de todo o ecossistema. Então, como a Lidy colocou, o nosso guia, ele apresenta esse conteúdo geral, né, que vale para todas as equipes, para todos os grupos de estratégia, e para cada uma dos grupos de estratégia existem algumas informações adicionais. Então, se você clicar em materiais impressos, por exemplo, existe uma atenção especial nessa etapa de governança, que é interessante trazer também para o diálogo as áreas de gráfica e de transporte, porque como é uma distribuição de material impresso, vocês vão precisar se preocupar também com essa logística de transporte. A gente vai falar um pouco mais dessa logística de transporte quando a gente entrar na etapa de disponibilização de conteúdos, mas é importante já ter claro que nessa equipe de governança é preciso trazer mais próximo as áreas de gráfica e de transporte. Se vocês forem para conteúdos em rádio e TV, por exemplo, vocês vão ver que existe aqui uma outra necessidade nessa parte de governança, que é o mapeamento sobre a possibilidade, sobre a existência de emissoras de rádio ou de emissoras de TV que possam ser parceiras na distribuição dessas videoaulas. Então, é possível, já exemplos avançados nisso, de parcerias entre TVs públicas e secretarias municipais e estaduais, parcerias também com emissoras de rádio, né? Eu sei que o estado de Tocantins, se eu não me engano, também tem uma estratégia muito interessante nesse sentido. Então, a possibilidade que vocês têm em âmbito municipal, em âmbito estadual, é mapear para essa estratégia quais são as possibilidades de TVs e emissoras que possam realizar essa parceria. Muitas dessas emissoras possibilitam a possibilidade de um acordo de cooperação sem a necessidade de repasse de recursos financeiros. No entanto, o guia traz, existe também a possibilidade de haver custos envolvidos quando você tem uma parceria com uma emissora comercial. Então, é preciso fazer esse mapeamento anterior para entender quais são as possibilidades de parceria e o que seria necessário ou não de aporte de recursos, porque isso pode ser, inclusive, já um ponto de recorte inicial. Se eu não tenho recursos financeiros para ser disponibilizados para isso, eu vou focar em estratégias de parceria com TVs públicas ou com emissoras públicas. Nas outras duas estratégias aqui, existe uma indicação que é muito interessante de criação de uma comissão de integração tecnológica, porque como elas estão relacionadas com a disponibilização de conteúdos, seja de videoaulas, seja de conteúdos em ferramentas online, vai ser preciso criar uma comissão de integração tecnológica junto à equipe de governança para apoiar os professores, né, na produção desses conteúdos, na disponibilização desses materiais e para tentar entender que fazer essa ponte entre os professores, né, a secretaria e os alunos. Então, é interessante que para essa estratégia nas estratégias que envolvam redes sociais ou ferramentas online, que nessa etapa de governança, além dessa equipe que vai fazer a governança geral, também seja criada uma comissão de integração tecnológica. Então, é isso que a gente queria trazer nesse momento de etapa de governança. A gente vai se aprofundar agora, quando a gente for falar de equipe pedagógica, de infraestrutura e disponibilização, como isso vai ser colocado em prática, mas é muito importante que essa equipe de governança tenha essa visão macro e possa fazer a gestão de todas essas etapas, porque em algum momento o pedagógico vai ser mais acionado, em algum momento o TI vai ser mais acionado, em algum momento a área de comunicação vai ser mais acionada, mas essa equipe de governança é que vai ter a visão macro para garantir que os prazos sejam cumpridos, que todas as etapas sejam realizadas e que a estratégia, enfim, seja implementada com sucesso e com impacto positivo. Eu vou voltar agora para a Lidiane e para a Larissa, que elas vão tratar um pouco mais claro sobre a equipe pedagógica, qual é a importância e quais são as características nessa etapa de planejamento e organização. Larissa e Lidiane, vocês podem tocar a partir de aqui? Sim, obrigada, Thales. Então, como o Thales falou, a equipe de governança ela precisa estar super alinhada
E para a gente entrar na equipe pedagógica, é a equipe de governança que monta, inclusive, essa equipe pedagógica. Então, qual é a importância de a gente ter uma boa equipe pedagógica, uma equipe pedagógica engajada, uma equipe pedagógica alinhada, inclusive, com o propósito nesse contexto que a gente está vivendo e também com os próximos passos que a Secretaria quer dar nesse momento, porque a gente está agora nesse momento de aulas não presenciais, mas o próximo passo é esse contexto de retorno às aulas. Então, é a equipe pedagógica que é responsável, por exemplo, por definir os conteúdos que são prioritários. É a equipe pedagógica que prioriza o currículo. É a equipe pedagógica que faz a curadoria, a criação dos conteúdos pedagógicos. E se você pensar mesmo nesse retorno de aulas presenciais, nessa educação híbrida, é o pedagógico que pode realizar uma avaliação diagnóstica nesse retorno, para compreender quais são as maiores lacunas de aprendizagem e sempre, aliado à governança, traçar um plano de ação. E se a gente pensou que o professor, por exemplo, poderia ser substituído pela tecnologia, agora que a gente percebe claramente que a tecnologia ganhou mais espaço, né? Ela está muito mais forte, muito mais presente, e muita gente tinha isso, professor, tecnologia, a gente não tinha, para a gente é claro que isso jamais aconteceria, mas enfim, tinha sempre, algumas pessoas sempre traziam isso na fala, mas a gente aqui, todo o trabalho que a equipe fazia junto às redes da iniciativa, eu tenho certeza que vocês não tinham essa dúvida. O professor tem um papel muito relevante, eu tenho certeza que vocês na rede de ensino puderam perceber a relevância do professor nesse contexto. E é a equipe pedagógica que vai desenvolver todo esse material, todos os conteúdos para agora e para os próximos passos também de retorno às aulas presenciais. Então, essa é a importância da equipe pedagógica. Então, vamos ver aqui o que é que o guia está trazendo, quais são as orientações e dicas que o guia traz para esse momento. Larissa? Então, como a Idy falou, essa equipe pedagógica ela é bem importante, né? Ela é quem vai dar essa robustez de que conteúdos educacionais vão ser disponibilizados. E o guia nos traz algumas orientações de como a equipe de governança deve mobilizar e formar essa equipe pedagógica. Então, o guia traz que é preciso mobilizar professores que tenham experiência, que tenham interesse em mapear e criar conteúdos educacionais, né? Conteúdos de acordo com as áreas de conhecimento, com as etapas de ensino. É preciso que a equipe de governança converse e estabeleça canais de comunicação com esses professores que vão estar sendo colocados nessa equipe pedagógica. Então, eu vou usar o WhatsApp para me comunicar com esses professores, eu vou utilizar e-mail, então, qual é o canal de comunicação, equipe de governança, vou estabelecer com essa equipe de professores. É preciso, por mais que esses professores tenham interesse, tenham experiência em criar conteúdos educacionais, é bom oferecer a esse grupo, a essa equipe, tutoriais e materiais de apoio que possam apoiá-los para construir e utilizar esses conteúdos educacionais. Então, mesmo que a equipe de governança não tenha todo o conhecimento para colocar esses tutoriais e materiais de apoio disponibilizado para essa equipe pedagógica, mas que mobilize outros atores na rede, que possam, ou fora da rede, com parceiros, que possam apoiar essa equipe pedagógica com outros insumos para que possam ser construídos e mapeados conteúdos educacionais. Então, esses são pontos gerais que atendem a todas as estratégias. Mas como já foi falado inicialmente, a gente tem aqueles 4 grupos, né, que agrupam as estratégias conforme a similaridade de implementação. E aí, na equipe pedagógica, a gente tem informações específicas para 2 grupos. O grupo de conteúdos em rádio e TV e o grupo em videoaulas e redes sociais. Então, para os conteúdos em rádio e TV, eu preciso identificar professores que tenham experiência em participar de transmissões via rádio ou TV, que tenham interesse em participar e que possam apresentar suas aulas ao vivo, tanto em rádio quanto em TV.
conteúdos específicos para o grupo de videoaulas em redes sociais. É preciso identificar professores que tenham experiência, interesse, que se sintam à vontade em estar gravando ou fazendo aulas ao vivo nas mídias sociais, nas redes sociais. E uma coisa muito específica nas videoaulas em redes sociais é que nas transmissões ao vivo, além do professor que vai estar conversando, transmitindo, fazendo a sua aula, que tenha um professor tutor, né, um professor mediador, para interagir com os estudantes no chat. Então, esses são pontos específicos, além dos gerais, para a equipe pedagógica, para estruturar e mobilizar esses professores. Tem pontos específicos para os dois grupos. E aí, depois dessa equipe pedagógica formada, né, nossa equipe de governança mobilizou esses professores, formou essa equipe pedagógica na rede de ensino, é preciso, então, entender qual infraestrutura e tecnologia são necessárias para se disponibilizar esses conteúdos educacionais que a equipe pedagógica criou. Então, eu vou chamar o Thales de novo para conversar com a gente e nos falar o que se deve atentar para essa infraestrutura e tecnologias necessárias. Bem, talvez essa seja a parte que a gente fique mais receoso, né? Que a gente, pensando na implementação, a primeira coisa que a gente procura, mas a gente não tem infraestrutura, a gente não tem condições, de fato, e aí é preciso que a gente tenha uma visão muito clara. Nós temos um contexto nacional de uma dificuldade enorme de conectividade, de uma dificuldade enorme de acesso a equipamentos, à infraestrutura. A própria iniciativa Educação Conectada tenta ser um programa que melhore essa situação, né? Estamos numa fase inicial dessa iniciativa, a ideia é que ela tenha uma escala nacional. Então, obviamente, todos que estão aqui dentro dessa iniciativa já se depararam com essas questões e estão, inclusive, empenhando-se para resolver nas suas redes de ensino essas dificuldades. O que é que o nosso guia traz, né? O nosso guia tenta, entendendo esse contexto, mostrar quais são as possibilidades de alternativas, de soluções para o que existe hoje. O que é que uma secretaria precisaria pensar, que caminhos ela pode tentar traçar para superar potenciais necessidades ou dificuldades de infraestrutura e tecnologias, né? A gente tem uma diferenciação que a gente traz aqui, né, no CIEB, que quando a gente fala de tecnologia, é preciso ter claro que existe aquilo que é chamado de hardware, que é o equipamento, né, que é o computador, que é o aparelho específico, que pode ser o roteador, são equipamentos que necessitam existir para que exista o acesso à internet, que exista a conexão. E também tem o que a gente chama de tecnologias educacionais, que são também os softwares, que são aplicativos, que são ferramentas, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, que são esses softwares de programação que ajudam a oferta desse conteúdo. Então, quando a gente fala de gargalo de infraestrutura, a gente fala mais de itens de equipamentos. Quando a gente fala de tecnologias, a gente está falando dos softwares. E esses dois são gargalos que a gente entende, mas que podem ser superados a depender das condições locais e, inclusive, existem estratégias de aprendizagem remota que não demandam tanto esta infraestrutura e essa tecnologia. No nosso guia, vocês já estão vendo aqui na tela, existe e essa é a forma de organização aqui, existem informações que são gerais para todos os agrupamentos e existem informações específicas para cada um dos 4 agrupamentos. Então, para a infraestrutura, o que é importante essa equipe de governança levar em consideração? Né? Que se eu for adotar alguma estratégia de disponibilização de conteúdo online, eu vou ter que ter claro que eu preciso garantir que essa disponibilização seja condizente com o grau de conectividade da região. Se eu quero disponibilizar conteúdo online, eu tenho que ter claro se, a minha secretaria tem condições, tem estrutura para a oferta desse conteúdo online, e se os meus alunos e os professores também têm acesso a essa conectividade mínima, porque senão a gente pode criar uma solução que seja muito interessante, mas que ela tenha uma dificuldade de ser implementada justamente por esses gargalos de conectividade. Se
se a estratégia adotada for a divulgação de videoaulas, né, além da conectividade, eu vou ter que também pensar em como é que essas videoaulas serão produzidas. Elas serão produzidas pelos professores. Eu tenho alguma possibilidade de ter uma parceria com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura ou do Estado. Já existe algum centro de produção audiovisual dentro da Secretaria que possa ser utilizado. Então, quando eu falo em videoaulas, além da questão da conectividade, eu também tenho que pensar na estrutura de produção dessas tecnologias. Eu sei, por exemplo, que existem secretarias que conseguiram fazer com que professores produzissem esse conteúdo e que ele fosse editado ou finalizado com a Secretaria de Comunicação, as secretarias de assessoria de imprensa, por exemplo, da própria secretaria. Então, é possível encontrar soluções, mas para encontrar soluções é necessário, no primeiro momento, identificar esse potencial problema, essa potencial dificuldade. Além disso, quando a gente fala de videoaulas, né, se a gente for pensar que ela seja reproduzida em TV ou que o seu áudio seja reproduzido em rádio, eu também vou precisar levar em consideração qual é a infraestrutura, qual é o requisito que essa TV ou que esse rádio exige. Eu posso produzir um material audiovisual que não esteja dentro do padrão que a TV solicita. Então, eu também tenho que levar em consideração isso. Qual é o padrão que a TV ou o rádio exigem, qual é o formato que eles exigem para adequar a secretaria a essa exigência. E mesmo na oferta de material impresso, eu também vou precisar aí pensar numa infraestrutura, né, de impressão, numa infraestrutura aí de diagramação. Eu tenho esses equipamentos, eu tenho essa equipe, ou eu tenho esse software de diagramação interno. Vejam que para cada um desses agrupamentos eu tenho uma necessidade de infraestrutura, de tecnologia, que é preciso levar em consideração, mas que também não é uma caixa de Pandora, não é um impedimento. É possível que as secretarias encontrem, seja internamente, seja em parcerias com outros órgãos estatais, seja em parcerias com entidades da sociedade civil local, ou mesmo revendo seus contratos administrativos existentes, resolver esses problemas e garantir a oferta desses conteúdos. No guia, além desses conteúdos gerais, existem informações mais detalhadas desses 3 agrupamentos. Se você for, por exemplo, para o material impresso, aqui eu tenho um passo a passo mais claro do que tem que ser levado em consideração para garantir que esses materiais impressos sejam realizados, né? Então, eu tenho que, por exemplo, fazer um levantamento sobre a quantidade desse material, né? Então, e eu tenho que pensar qual é a qualidade desse material para fazer uma análise do custo individual versus atacado. Então, para material impresso, eu tenho que fazer, a equipe de governança tem que levar em consideração o levantamento dessas informações para pensar em como colocar em prática. Então, se eu tenho uma ideia de quantidade, se eu tenho uma ideia de qualidade desse material, eu posso fazer um diálogo dentro da minha equipe de governança para identificar. Temos condições de realizar isso internamente? Temos, ótimo. Não temos condições de realizar isso internamente? Não temos. É possível realizar alguma parceria com algum órgão estatal? Não. Sim. É possível aproveitar algum contrato administrativo existente para fazer algum aditamento? Todas essas possibilidades têm que ser levantadas, mas para isso eu preciso ter claro qual é o quantitativo, qual é a qualidade para ter uma ideia de ordem de grandeza de valor. E se não houver, né, a possibilidade de realizar essa adequação de contratos existentes ou parcerias com órgãos estatais ou órgãos do terceiro setor, existem alguns modelos de aquisição que a gente traz aqui, que são modelos de aquisição que vêm sendo utilizados por secretarias nesse contexto e que podem ajudar a ter acesso a esse serviço ou a esse equipamento de forma mais rápida. Se a gente for tratar de videoaulas, e de conteúdos e ferramentas online, eu tenho alguns outros requisitos, né? Eu não vou me aprofundar em todos eles, mas, por exemplo, nas videoaulas, eu vou precisar também pensar quais são os requisitos para a produção desse material. Então, câmeras, microfone, iluminação. Isso pode ser feito em parceria com órgãos do próprio Estado ou
nesta parceria com as TVs, já incluir no objeto dessa parceria não só a utilização do espaço na grade, mas potencialmente a cessão do estúdio, a cessão de equipamentos dessa TV de rádio para a produção desse conteúdo. Existe também uma informação específica que a gente traz aqui, que é esse quadro comparativo de recursos online. Se vocês entrarem aqui, é um PDF específico que a gente tentou fazer um levantamento de quais são as tecnologias mais utilizadas, quais são os softwares mais utilizados e como eles vêm sendo aplicados nesse atual contexto. Então, vale como uma referência para vocês, não é uma indicação de que aquela tecnologia e aquela solução tem que ser utilizada, mas é uma referência para vocês saberem que outras secretarias já estão realizando e vocês podem utilizar aquilo como um pontapé inicial para adequar a realidade de vocês. No conteúdo de ferramentas online, vocês também têm que pensar tem uma preocupação aí sobre as condições de acesso à internet, né, por parte de alunos e dos professores. Então, é possível pensar, se não houver a possibilidade, ou se a conectividade e a infraestrutura existentes e mapeadas não forem condizentes com o que é a necessidade da ferramenta, quais são as possibilidades de garantir essa conectividade mínima. Inclusive, existem secretarias que construíram essas bolsas estudantis de acesso à internet. Existem iniciativas estatais e também do terceiro setor para apoiar esse gargalo. Então, nesse item aqui de infraestrutura e de tecnologias necessárias, o que o guia traz é o que é que você precisa estar atento e quais são as potenciais soluções para os gargalos de infraestrutura e tecnologia. Essas soluções podem ser desde uma solução interna da secretaria, desde uma solução de uma parceria com outros órgãos dessa secretaria, pode ser uma parceria com a secretaria estadual, aqui a gente tem secretarias municipais e estaduais nesse webinário, pode ser um consórcio entre municípios, né? Imagina uma promoção de um conteúdo sonoro numa emissora de rádio. Municípios vizinhos podem ter uma produção conjunta, né, para aproveitar a mesma grade horária para a oferta de mais de uma rede de ensino municipal. Então, o que o guia traz aqui são quais são os pontos de atenção e quais são as potenciais soluções, e aí trazendo, inclusive, no quadro comparativo, outras experiências que estão acontecendo agora. Então, passado essa etapa de equipe pedagógica, de infraestrutura, esses gargalos, e como superá-los, eu vou passar um pouco agora a palavra para a Lídia e para a Lari, para elas trazerem um pouco quais são as estratégias, quais são as pontos de atenção que o guia traz para a disponibilização desses conteúdos, né? Para a gente garantir não só a construção pedagógica, não só a elaboração dele, mas também que ele chegue da maneira mais adequada possível aos alunos da rede pública de ensino de cada localidade. Então, Larissa e Ládia, eu vou passar para vocês a palavra, tá bom? Obrigada, Thales. Eu de novo. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe pedagógica que preparou esse conteúdo, a governança já analisou essa infraestrutura e tecnologias necessárias. Já escolhi, né, a estratégia que eu estou implementando na minha rede, eu já sei, então, qual é o formato que esse conteúdo vai chegar aos meus estudantes, onde eu vou disponibilizar esses conteúdos. Então, cada estratégia, cada grupo de estratégias, ela tem formatos específicos para a disponibilização de conteúdos. Se é o impresso, eu tenho características específicas para poder disponibilizar esse caderno impresso. Eu tenho toda uma logística de construção do caderno, logística de entrega. Se for online, ferramentas e recursos online, cada plataforma, cada recurso online, seja rede social, outro recurso online, ele tem formatos específicos para poder esse conteúdo ser disponibilizado. Então, é preciso que todo mundo que está envolvido nessa disponibilização de conteúdo tenha conhecimento de quais formatos e quais especificidades esse recurso online, ou impresso, ou rádio, TV, necessita para esse conteúdo chegar ao estudante. E então, essa equipe precisa estar totalmente alinhada a esses modelos, às especificidades. E esse guia nos traz algumas orientações do que observar para disponibilizar esses conteúdos.
seja de cronograma, de formato, e aí a Lid vai nos apresentar um pouquinho o que é que o guia de implementação traz nesse ponto de disponibilização de conteúdos. Isso mesmo. Então, é importante entender quais são as especificidades para a gente poder seguir com esses agrupamentos que a gente fez das estratégias. Além disso, um ponto que é muito importante existe a equipe pedagógica, que a gente abordou um pouco mais para trás, né? Que é aquele grupo que é responsável por selecionar, criar ou curar, né, os conteúdos para poder fazer essa distribuição, essa disponibilização dos conteúdos na rede, que é um grupo menor. E essa disponibilização dos conteúdos, na hora que ela vai para toda a rede, é importante, por exemplo, se eu sou uma das pessoas da equipe pedagógica e a Larissa é uma professora de uma escola lá na cidade dela, é importante que a Larissa, na escola dela, ela tenha acesso prévio aos conteúdos que vão chegar para os alunos, por exemplo. Por quê? Porque é a Larissa que vai acompanhar o aluno. Então, ela precisa saber o que é que vai chegar no aluno se ela não participou da elaboração do conteúdo. Então, ela precisa, porque é ela que vai tirar a dúvida, é ela que vai mediar esse conteúdo com o aluno, certo? E é ela que sabe da necessidade do aluno, é ela que sabe qual é aquele aluno que tem mais facilidade no aprender, ou aquele aluno que precisa de uma proximidade maior com ela enquanto professora para poder ter um aprendizado melhor. Então, ela precisa ter uma prévia mesmo, né, desse material antes de chegar para todos os alunos e responsáveis, né, pais e responsáveis da rede. Esse é um ponto. E aí, na hora que a gente olha para cada um dos grupos, porque aqui a gente tem os 4 grupos, os conteúdos específicos dos grupos, certo? Então, se a gente olha, por exemplo, para rádio e TV, a gente tem aqui dois pontos específicos, mas, de forma geral, a gente vê que, fato, a gente precisa deixar claro, em todos os grupos, isso é fato, a gente precisa deixar claro o cronograma. Se você não falar, se você não comunicar, isso está relacionado muito à governança que o Thales comentou, né? Tem lá a equipe pedagógica, tem lá o pessoal de TI, mas é fato que precisa ter uma comunicação. Você tem que deixar claro o cronograma, senão não tem um engajamento também. Se as pessoas não souberem quando que aquele conteúdo, por exemplo, vai ser ministrado no rádio, ou quando ele vai passar na TV, as pessoas não vão assistir, as pessoas não vão ouvir, ou mesmo nas redes sociais, ou mesmo na plataforma online, as pessoas precisam saber quando aquilo vai ser disponibilizado. Então, primeiro, cronograma, comunicação para poder ter engajamento. Então, rádio e TV. Para crianças menores, né, a gente pode pensar em contação de história, o envolvimento da família. A gente sabe que está um pouco complexo para as famílias com crianças menores trabalhar e se envolver também com a educação dos filhos, mas tem também a parte das videoaulas gravadas para a TV. Então, tem que se atentar também para as parcerias, empresas ou instituições que tenham estúdios e profissionais de mídia que tenham capacidade, ou mesmo profissionais da própria rede, que tenham habilidades ou experiência com essa parte de gravação, de podcast, de gravação de vídeo. Tem toda essa questão na parte da própria disponibilização também, para garantir a qualidade do produto também que a rede vai estar disponibilizando. E se você vai para materiais impressos, a gente pode pensar de cara já na própria limpeza do material, né? Gente, meu vizinho resolveu ligar a furadeira agora.
desculpa, não sei se vocês estão ouvindo isso. Então, materiais impressos. Tem a parte da própria limpeza dos materiais para evitar contágio do vírus. Tem a própria parte da logística, de como é que isso vai chegar na casa, ou se vai ser distribuído via correios, pela escola. Se for pela casa, você precisa saber do endereço dos estudantes, precisa deixar um telefone, por exemplo. Não precisa, né? Mas seria interessante se você deixasse um telefone para contato, para tirar dúvidas. E aí, se você pensa em videoaulas via rede social ou conteúdos de ferramenta online, é interessante que você proponha vídeos tutoriais para que as pessoas que forem acessar, caso elas tenham alguma dificuldade, ela tem acesso a pequenos vídeos, algumas pílulas, que ela consiga, então eu tenho que ir aqui primeiro, para depois chegar ali, aí eu consigo acessar o material, eu consigo, por exemplo, os pais ou os responsáveis com as crianças menores, ou, enfim, para que ela consiga também acessar aquele conteúdo e não ter tanta dificuldade. E se você pensar também em redes sociais, se for para crianças menores, quem vai acessar, dado a idade, né, das crianças, algumas redes sociais têm essa limitação, né, da idade. Então, quem vai ter que criar a conta vai ser os pais, os responsáveis dessas crianças. Então, é bom atentar para isso também na hora de disponibilizar um material para, dependendo da faixa etária, que quem vai acessar aquilo são os responsáveis. Então, tem isso. Cada uma dos conteúdos tem essa descrição dos conteúdos, cada um dos grupos tem a descrição dos conteúdos específicos que você pode acessar no guia, ok? E é isso, acho que esse é o último ponto, dos 4 aspectos do por onde começar essa implementação no guia. E não sei se o Thales quer encerrar esse momento. Na verdade, Lívia, é só reforçar, né, a ideia do guia de implementação. Ele já está disponível, né? Já compartilhamos no chat o link para acesso a ele. A ideia é que o nosso esforço foi apresentar o máximo possível de um passo a passo, né, para demonstrar de forma clara e abrangente quais são as possibilidades e quais são os pontos de atenção. É óbvio que cada secretaria ela vai utilizar o guia com uma intencionalidade. Então, se eu tenho uma secretaria que já optou por a distribuição de materiais impressos, ela vai aproveitar aquilo que é do material impresso para implementar. Como a gente está fazendo um guia de implementação de abrangência nacional, a gente está trazendo tópicos para todos o que a gente conseguiu mapear até agora de possibilidade de estratégia de aprendizagem remota. Mas é um guia que tenta ser esse passo a passo, que se propõe a ser uma ajuda, um auxílio na implementação e tenta chegar o máximo possível no chão das secretarias. A gente costuma falar isso. A nossa ideia é chegar no chão das secretarias justamente porque a gente, nessa relação que o CIEB construiu com as distintas secretarias, a gente mapeou e entendeu que alguns pontos, alguns gargalos, às vezes não tem um holofote muito grande naquele ponto, mas ele é um ponto que trava toda uma estratégia. Então, a ideia aqui é apresentar formas de desatar esses nós, por isso que a gente chega, às vezes, até num específico, como a Lidy colocou do telefone, ou como eu coloquei da criação de pensar qual é o formato, qual é a quantidade do papel que vai ser utilizado no material impresso, porque são esses pequenos gargalos, esses pequenos nós que às vezes travam ou atrasam a implementação de uma estratégia. Então, a ideia desse webinário, a ideia dessa etapa específica é chegar a mapear o máximo possível de pontos de atenção e alternativas de solução, e na nossa dinâmica aqui de webinário, a ideia agora seria que a gente pudesse abrir um pouco mais para receber
perguntas e questionamentos de todos. Talvez a Ana possa nos ajudar um pouco aqui na moderação, se houve já alguma resposta ao nosso questionário, para que a gente consiga também aprofundar o tema que foi apontado como mais complexo, e daí a gente ter esse tempo final aqui de 10 a 15 minutos para receber mais perguntas e tentar, na medida do possível, respondê-las. Oi, gente, a gente tinha falado lá no começo para quem quisesse mandar dúvidas aqui nessa sessão de QIA. Então, se surgiu alguma dúvida do que a gente falou, podem mandar aqui nesse QIA agora, que a gente vai começar a responder essas dúvidas, tá? Acho que só uma dúvida técnica que surgiu, que mandaram no chat, que acho que vale falar para todo mundo. O que eu estava compartilhando não era uma apresentação de PowerPoint, tá? Era a própria tela, deixa eu até abrir de novo para vocês verem, era a própria tela do guia, né? Então, vocês podem ver, deixa eu ocultar isso aqui. Eu tô do site do CIEB mesmo, então se vocês vierem aqui nesse endereço que a gente mandou para vocês, no guia, vocês entram aqui no guia e conseguem fazer essa navegação que eu estava mostrando. Então, tudo que eu fui exibindo para vocês enquanto eles falavam, tá aqui no guia, tá? Então, hoje a gente entrou, que é a página de apresentação do que a gente passou no primeiro dia. Hoje eu cliquei aqui no Vamos Começar e comecei a mostrar para vocês o por onde começar. Então, foi isso aqui que a gente foi abrindo de conteúdo. Então, se vocês quiserem depois do webinário lerem de novo tudo isso que foi sendo exibido, tá? É só vocês entrarem, então, no guia de implementação, nessa parte do por onde começar. E daí, se vocês quiserem já ter spoilers dos próximos webinários, já tem o conteúdo aqui mais para frente. Mas a ideia é que a gente vá se aprofundando nas outras etapas que estão depois dessa, nos próximos webinários, como eu tinha falado para vocês. Então, eu achei que eu estava mostrando minha tela, mas eu não estava, né? Acabei de ver, gente. Mas eu fui falando achando que estava mostrando, mas não estava. Então, deixa eu... Só um minuto. Tô mostrando minha tela? Sim? Desculpa. Então, estava mostrando a minha tela. Estava mostrando, sim. Eu até vi aqui que teve uma pergunta técnica aqui de passagem de uma página para outra, né? O guia ele é bem intuitivo, então você pode tanto fazer a navegação pelo alto da tela, né? Como a cada clique ele vai abrindo mais informações. Então, a ideia é que a navegação seja mais fácil, porque se alguém quiser entender especificamente, não, eu quero agora saber qual é a melhor forma para construir uma forma de gestão da distribuição. Está lá na disponibilização de conteúdos. Eu quero saber se os alunos estão realmente aprendendo, como é que eu crio esses parâmetros, esses critérios de avaliação. Existe um ponto no guia que é específico para isso. Então, ele é abrangente, mas as secretarias podem utilizá-los e podem mergulhar neles a partir do calo que está apertando naquele momento, né? Você não precisa navegar por todo ele para encontrar as informações, né? Se você tiver alguma demanda específica, o guia apresenta ele de modo o mais interativo possível. Eu não sei se tem alguma outra pergunta. Tem uma pergunta aqui, eu estou vendo aqui da Idaci, colocando que no cenário de retorno, trabalhando com ensino híbrido, como será o aproveitamento dessas estratégias. Isso é objeto, isso é objeto de um webinário específico, né? Se eu não me engano é o 6º, mas talvez Larissa, Lide, Ana, se vocês quiserem apresentar algum ponto sobre isso, mas sem com o spoiler necessário para garantir que no webinário a gente vai se aprofundar especificamente sobre esse tema. Acho que eu posso falar. Quer falar, Lid? Pode falar. Então, o cenário de retorno ainda está um pouco incerto, de forma bem geral. Alguns países no exterior, né, fora do Brasil, eles já estão retornando e já está, tipo, retorna, fecha de novo. Então, fica o que fazer, mas o que a gente tem visto, e serve muito de aprendizado para o Brasil, é uma proposta de rodízio. Então,
a gente pode pensar, se a gente dividir uma coisa bem, só para exemplo, né? Alunos, se a gente pegar uma turma e colocar e dividir ela uma turma só, tá? A e B, alunos separados ao meio, né? Alunos separados ao meio, alunos separados dentro de uma turma, A e B. Então, se aquele aluno vai para assistir a aula na segunda, a da turma A, e a outra turma assiste aulas, continuam em aulas não presenciais na segunda, então eles permanecem em casa assistindo. Na terça, os alunos do B vão para a sala de aula. Então, a equipe pedagógica que a gente discutiu hoje, ela fica bem responsável por desenhar, inclusive, pensando no currículo, pensando nos conteúdos que estão sendo trabalhados, como que ela consegue trabalhar essa matriz de conteúdos dos alunos que vão estar assistindo as aulas presenciais, os alunos da turma A, e que conteúdos são esses que esses alunos vão estar sendo trabalhados, aprendendo na escola, conteúdos da turma A. E os conteúdos da turma B que os alunos vão estar aprendendo. Será que vão ser os mesmos? Ou não? Os alunos da turma B vão para a escola na terça-feira e vão estar aprendendo os mesmos conteúdos dos alunos da turma A que discutiram na segunda. Então, a equipe pedagógica alinhada com a governança, por exemplo, vão estar discutindo todos esses pontos. Bem como, por exemplo, quando a gente estava discutindo também a própria avaliação diagnóstica. Quais são as lacunas de aprendizagem que todos esses alunos tiveram, quais foram as deficiências que esses alunos tiveram durante todo esse período de pandemia, que eles tiveram apenas atividades não presenciais. É importante ter também o uso da tecnologia nesse momento, para poder fazer essa avaliação diagnóstica, porque a tecnologia ela gera relatório, então pode fazer análise de dados, pode fazer, e vocês, enquanto JET, enquanto ponto focal e central dentro da secretaria, podem super gerar esse apoio. Vocês também já estão super engajados com o projeto, já de meses, anos atrás, e já tem essa inserção mesmo de quais são os requisitos técnicos, como é que funciona, já tem a sensibilidade do apoio da tecnologia para isso. Além disso, as nossas estratégias também, a gente apresentou um pouco das 7, como elas podem estar agrupadas, como selecionar também quais são as estratégias que podem ser adequadas para a sua rede. Tem a ferramenta de seleção. Então, para um contexto de ensino híbrido, usa lá a ferramenta. Pode ser que indique para você uma estratégia que seja mais adequada para um contexto de ensino híbrido, diferente de um contexto de aula somente não presencial. O que mais que eu posso responder em relação a isso? Caso os colegas também queiram ajudar, né, na resposta, fiquem à vontade. Eu acho que, enfim, a Lidiana já trouxe uma primeira visão, né, mas a ideia do nosso sexto webinário, acho que vale retomar, é exatamente a gente falar sobre, acho que a gente vai passar, né, hoje a gente fez a primeira etapa, né, que está mais relacionada a esses aspectos de organização, tanto de equipe, quanto de infraestrutura, quanto de disponibilização de materiais. A gente vai fazer ainda todo, né, o ciclo de implementação no sentido de abordar os outros temas, e no final a ideia é que a gente exatamente veja tudo isso que a gente passou e discutiu, e o que disso fica, né, para esse momento de retorno às aulas. Então, daí a gente vai discutir exatamente o que está sendo já debatido no mundo da educação, que já está sendo feito lá fora, né, em termos do retorno, e como, na prática, falar desse ensino híbrido, né, no retorno às aulas. Então, como a gente falou, né, em alguns modelos de fora, o não presencial, ele ainda está muito forte, porque, inclusive, nem teve uma retomada, né, de 100% dos alunos no presencial, normalmente, mas mesmo nos lugares em que isso aconteceu, tem a importância do contraturno, né, então, da gente pensar o ensino híbrido também fora do horário, né, letivo. Então, mas acho que só para a gente conseguir responder as outras coisas, e
e também para respeitar o tempo que a gente tinha combinado com vocês, a gente detalha um pouco mais isso, essa pergunta da Si, no sexto webinar. Teve uma outra questão que, na verdade, mandaram no grupo, mas eu encontrei aqui, que foi da Maria Eunice, que eu acho que a Larissa pode responder, que ela perguntou se existe uma diferença pedagógica relacionada às escolas do campo, né? Além dos materiais impressos. Larissa, se puder comentar um pouquinho. A gente sabe a particularidade e as especificidades das escolas do campo, né? A dificuldade de acesso à tecnologia. Eles têm livros específicos, currículos específicos para as escolas do campo. E é preciso entender o que é que chega até esses estudantes das escolas do campo. Será que é somente o material impresso? Será que a rádio não chega? Será que na comunidade onde essas escolas do campo estão inseridas, não há uma rádio comunitária? Então, é preciso pensar se é somente mesmo os materiais impressos e não achar que só o material impresso chega, né? Verificar se tem o rádio, se a TV é possível chegar, se esses estudantes que estão nas escolas do campo, nessas comunidades, têm TV, e a rádio comunitária, que às vezes acontece muito dessas comunidades terem rádio comunitária, ou a própria rádio de cidades mais próximas que chegam. Então, é preciso entender a realidade e ver se outra estratégia, além do material impresso, chega. E adaptar esse conteúdo para essas estratégias, adaptar o conteúdo das escolas do campo. Muito obrigada. Daí eu estou vendo aqui uma pergunta da Nadjena, de Lauro de Freitas, na Bahia, perguntando se a gente já teve acesso a algum modelo de institucionalização das atividades remotas. Por modelo de institucionalização, se você está perguntando, Nadjena, vamos ver se é isso, modelos de outras redes que já fizeram decretos, portarias para regulamentar como que é a atividade remota na rede. Imagino que seja isso. Thales, você quer responder essa? A gente fez esse esforço, né, como a Lídia e a Larissa colocaram, né, a gente construiu, numa etapa anterior ao guia, um levantamento de modelos de estratégias de aprendizagem remota, quando a gente mapeou essas 7 estratégias existentes. Nesse documento, que também está disponível ou pelo guia ou no site do CIEB, para cada uma dessas 7 estratégias, nós levantamos secretarias que realizaram ou que estavam realizando ou que já realizaram aquela estratégia. E aí é possível, por exemplo, se eu quero ter uma informação sobre a estratégia de oferta de material impresso, eu tenho lá as secretarias por exemplo, aulas ao vivo e online. Se você for no guia, tem lá quais são, conheço experiências similares. A Secretaria do Estado do Pará tem uma experiência interessante e existe o link para acessar essa estratégia. O que a gente pode dizer é que a Larissa e a Lídia podem me corrigir, mas de forma mesclada ou não, existem experiências em andamento para todas essas estratégias, seja para rádio, TV, seja para oferta de videoaulas em ferramentas online, seja para oferta de conteúdo em plataformas online. Todas essas estratégias que a gente está apresentando no guia têm exemplos concretos sendo realizados. Então, vale a pena as secretarias, talvez, entenderem, a partir das informações que a gente levou, aprofundar um pouco mais, mas também no contato com a Secretaria Municipal, em contato com outras secretarias municipais, ou por meio da Undime, ou por meio do Conced, fazer um pouco essa troca de informações. O que nós temos enquanto CIEB é que, sim, existe essa institucionalização de todas essas estratégias aplicadas em formatos distintos. Existem redes de ensino que distribuem material impresso, que ofertam conteúdo audiovisual e que têm a oferta por meio de uma plataforma online. Existe outras secretarias que têm apenas o impresso
e a oferta por meio de uma plataforma online. Então, respondendo de forma objetiva, existem exemplos no site do CIEB por meio do acesso aos modelos de aprendizagem remota. Para cada um dos 7 tem referências exitosas que nós já mapeamos e aí cabe a cada município entender se vale a pena pegar essa referência de um outro estado, de um outro município ou da sua própria rede de municípios circunvizinhos ou da Secretaria Estadual ao que ele está mais próximo. Obrigada. Obrigada, Thales. Daí, estou vendo aqui as outras perguntas. Tem uma pergunta da Maria do Carmo, que é a respeito sobre a questão dos pais, né, e filhos menores. Então, ela pergunta, ela diz que acha que os pais precisam de mais informações sobre como interagir com a educação remota. Ela comenta que já viu pais em desespero com filhos menores, pois não sabem lidar com as tecnologias. E que as crianças menores também não reagem bem ao modelo, que elas ficam desatentas, né? Larissa e Lid, vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessa dificuldade? Não sei também se é alguma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente falar sobre a importância do contato com a família, mas passo a palavra aí para vocês. Isso, eu ia trazer justamente isso, Ana. A gente tem uma próxima etapa no guia, que é justamente de engajamento das famílias, onde a gente vai trazer, então, para a gente não dar spoiler, né, para a próxima etapa e não ficar repetitivo, a gente vai tem uma próxima etapa, vocês já podem navegar no guia, vocês já estão com acesso ao link, mas a gente vai ter um webinar exclusivamente sobre essa etapa, como engajar, como aproximar a escola e família, que recursos é possível utilizar para poder fazer essa aproximação e não ficar o tão pesado para a família dessa aproximação da tecnologia ou do próprio material impresso, rádio, TV, esse acompanhamento, na verdade, das atividades educacionais. Então, não se preocupem, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse engajamento das famílias, dos responsáveis, e aí a gente conversa mais um pouquinho, eu não lembro a ordem, se é acho que é o quarto webinar, né? O quarto webinar, a gente conversa mais sobre isso. E daí a última pergunta, gente, da Antônia. Ela pergunta que se após essas equipes técnicas estarem organizadas, como vai ser possível incluir os professores de cada turma? Eu não sei se eu entendi, mas basicamente acho que depois dessa organização da equipe pedagógica, qual que é a relação de quem está nessa equipe pedagógica e os professores de cada turma, né? Então, acho que querem comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que talvez, se eu tiver entendido a pergunta, tem 2 cenários, né? Nesse contexto agora de como estamos, se na hora que a equipe pedagógica elabora o conteúdo e faz essa disponibilização para toda a rede, os professores que estão nas escolas, né, não presencialmente nesse momento, eles precisam ter esse acesso prévio para entender o conteúdo que está chegando com os alunos, para então apoiar os alunos na aprendizagem, né? Esse é um cenário, certo? O segundo cenário é no momento de retorno às aulas presenciais. Então, é quando os professores retornam também às escolas. Enfim, é o retorno normal, é quando os professores, de fato, entram na sala de aula, dão sua aula normal com seus alunos. E aí tem só essa questão de como que isso de fato vai acontecer, visto que não vai dar para colocar todos os alunos de novo dentro da aula, sem manter o distanciamento, sem priorizar a higienização, sem priorizar tudo que a gente tem discutido, tudo que os jornais e tudo que a saúde está pedindo nesse momento, para que a gente não aumente ainda mais o contágio e o número de vítimas, né? Então, acho que tem esses 2 cenários. Diga, Larissa. E um ponto a considerar também, aí se eu também entendi a pergunta, acho que eu posso acrescentar,
a gente está a formação da equipe de governança, né, que é a secretaria, uma equipe multidisciplinar, com pedagógico, com TI, com pessoas mais da gerência na secretaria, e a equipe pedagógica, foram 2 equipes. Mas a equipe de governança, a rede de ensino, precisa fazer uma análise da sua realidade no sentido, eu preciso de mais, meu estado é muito grande, meu município é muito grande, a gente sabe que os estados se dividem, às vezes, em regionais, em diretorias. Eu posso montar uma equipe pedagógica por regional, por diretoria de ensino, e aí esses professores que a gente fala, né, de montar essa equipe com professores com experiências e interesse em mapear conteúdos educacionais e tal. Então, eu posso formar essas equipes por regionais, por diretorias, e eles que vão fazer essa interlocução com as escolas, com outros professores, e aproximando esses professores das turmas, do chão da escola, de quem está mais próximo ainda da realidade de cada escola, com essas equipes pedagógicas que vai estar com um macro dos conteúdos que vão ser disponibilizados, que vão ser curados, construídos. Então, se eu entendi um pouco da pergunta, pode ser que na sua rede não precise de uma equipe pedagógica não seja o suficiente, ou fazer uma equipe de 50 professores também não vai ser eficiente e eficaz. Então, dividir essa equipe pedagógica por rede, por regional, por diretoria, aí fazer essa análise, esse balanço do que melhor se encaixa na sua realidade. Perfeito. Obrigada, Larissa. Gente, por questões de tempo, a gente não vai poder responder mais nenhuma pergunta hoje, mas eu vou, daqui a pouco, já dar para vocês o link do nosso formulário de dúvidas. Então, as coisas que a gente não conseguiu responder agora, eu peço que vocês mandem lá e mandem outras coisas que surgirem, outras dúvidas, outros desafios de vocês. Eu já compartilho agora o link do formulário para vocês mandarem. Então, não deixem de mandar outras questões para a gente, tá? E também de responder o formulário para dar um feedback de o que vocês acharam, se esse conteúdo foi útil para vocês e o que a gente pode melhorar. A ideia é que a gente consiga ajudar vocês ao máximo, tá? Mas antes disso, eu queria compartilhar o resultado da enquete. E vocês conseguem ver todos agora? Como que eu não tô... Dificuldades técnicas. Não sei se todo mundo está vendo, mas eu vou comentar, caso não esteja disponibilizado para todo mundo. Então, a gente perguntou para vocês no começo, né, qual que era a maior dificuldade para implementar a estratégia de aprendizagem remota. Em primeiro lugar, eu já tinha adivinhado, a gente já tinha conversado sobre isso antes, que é exatamente escolher uma forma de disponibilização de conteúdos que atenda às limitações de infraestrutura e conectividade dos estudantes. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande de todas as redes, né? Então, independentemente de qual região do país, acho que esse é um desafio de âmbito nacional. Então, o que a gente tentou hoje foi exatamente trazer outras opções que não só a disponibilização do impresso, né? Por isso que a gente falou de TV, falou de rádio, para vocês conseguirem, na medida do possível, chegar a esses estudantes que têm dificuldade maior de acesso a estratégias digitais, né? Então, acho que, de uma forma geral, é assim que a gente consegue, nesse momento de curto prazo, né, atender a isso. Acho que o Thales também pode responder um pouco. E eu acho que tem que ter essa visão, é importante ter essa visão também da rede, para que esses problemas sejam, né, na medida do possível, resolvidos mais a longo prazo, né? Então, acho que tem também, quando a gente for falar muito do ensino híbrido, também a gente volta nessa questão de planejamento, de infraestrutura. Thales, se você quiser comentar também um pouco do que o SEB já tem de material que se relaciona à infra e conectividade. Mas antes de eu passar a palavra para você, só comentando então acho que as outras coisas que surgiram, foi a dificuldade também de estabelecer comunicação efetiva para promover a participação dos estudantes e responsáveis, né, nas ferramentas selecionadas para a disponibilização dos conteúdos. Então, como a Larissa já falou, isso é um tema que a gente vai se aprofundar nos outros webinários. E também, agora em menor grau, né, a dificuldade de estruturar uma equipe de professores com competências adequadas. A gente vai falar isso no próximo webinário, sobre como apoiar os professores, então já também sem dar spoilers. E é isso, gente. Super obrigada por compartilhar com a gente esses resultados da enquete. Acho que, não sei se o Thales quer comentar alguma coisa, a Larissa e a Lidiana também. Eu só vou abrir a minha tela aqui para as pessoas já verem também o link do formulário de dúvidas. Então, podem ir falando. Estou tentando liberar o seu som. Aí. Eu concordo, eu acho que existe, de fato, é óbvio que quando a gente pensa
nas necessidades de implementação, a dificuldade primeira que nos vem é infraestrutura e conectividade e equipamentos. O guia, infelizmente, ele não dá uma solução mágica para isso. E não existe solução mágica para isso. O que o guia coloca é que, a partir do momento em que você faz um planejamento, em que você identifica mais claro quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, você consegue atacar esse problema da infraestrutura de forma mais certeira. Porque, às vezes, você pode imaginar que o problema é de equipamento, eu preciso ter um equipamento de primeira linha para produzir videoaulas, mas se você identificou qual é o grau de necessidade e se você mapeou potenciais parceiros, se você mapeou potenciais apoios dentro da secretaria ou dentro da prefeitura ou com a sociedade civil organizada naquela localidade, você consegue superar aquele problema de forma mais rápida. Ou você consegue mapear um contrato administrativo já existente, ou você consegue lançar uma licitação mais certeira, mais específica. Então, eu acho que o que o guia traz para responder a esse gargalo não é uma solução mágica, mas é indicar, olha, se você fizer um planejamento, uma organização e engajar as pessoas que tenham conhecimento sobre essa área e identificar onde você quer chegar de forma mais clara, esse gargalo de infraestrutura, de conectividade, ele pode ser resolvido com mais facilidade. Então, a resposta que eu posso dar nesse momento é isso. Foco na governança, no planejamento, no engajamento, no mapeamento, para quando chegar nesse gargalo de contratação, vocês já o atacarem de modo mais certeiro. Maravilha, obrigada. Gente, a gente já mandou no chat para vocês o link para vocês responderem esse formulário, ele está aqui na tela aparecendo para vocês também. Nesse link, então, a gente pede uma avaliação do encontro, pede sugestões para vocês e que vocês mandem dúvidas. Lembrando que eu falei lá no começo que essas dúvidas e os desafios específicos que vocês tiverem, a gente quer muito ouvir para conseguir marcar as reuniões em que vocês vão conseguir falar mais e trazer esses pontos, né? Acho que de uma forma mais clara do que a gente consegue fazer nesse webinário com 100 pessoas participando, que foi o caso hoje. Então, por favor, participem. Se vocês tiverem outras pessoas da secretaria que não participaram do primeiro e do segundo webinário e quiserem começar a participar a partir do terceiro, nesse link aqui também tem uma instrução para vocês de como vocês podem indicar essas pessoas para passarem a participar, tá? E todo mundo que se inscreveu, que recebeu o link hoje por e-mail, né? A gente vai mandar agora no final esses slides que eu mostrei, o link também do webinário passado e da gravação desse, se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas que perderam esse e o anterior, também poderem assistir. Eu acho que de avisos gerais é isso. Outras pessoas do SEB, estou esquecendo alguma coisa antes da gente finalizar? Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, então respondam, por favor, aqui o formulário, tá bom? E da mesma forma como das outras vezes, não, acho que é importante voltar. A gente, então, se encontra novamente na próxima terça-feira, às 14 horas, e o tema do próximo webinário então, como apoiar os professores e o que ensinar. Acho que é um ponto que vocês já trouxeram bastante preocupação também. Então, na semana que vem a gente se encontra às 14h, a gente manda também o link por e-mail, como a gente fez ontem. Certo? Queria agradecer muito a participação de todos vocês, de verdade. Participação em peso aqui. Vi que vocês não desistiram mesmo com o nosso atraso aqui para finalizar, mas a gente atrasou por um bom motivo, que foi tentar responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. Abrir para Thales, Larissa e Lígia, se tiverem palavras finais também, fiquem à vontade. Vocês estão conseguindo falar? Ou não? Sim, só dá tchau mesmo. Sim, tchau, obrigada. Agradecer pela atenção também. E até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado.